Inclusão é um termo que, apesar de estar sendo cada vez mais usado, né, é uma temática relativamente nova em escola. É uma temática que a gente, vamos dizer, 16 anos vem trabalhando mais perto, 16, talvez 17 anos, que a gente vai legislando, estudando sobre alguns diagnósticos e colocando essas coisas, conceitos, terminologias e práticas no lugar, né? E aprendendo a lidar com essas diferenças. E são diferentes a ponto de precisarem ser incluídos no processo. Daí o nome inclusão. Se eles precisam ser incluídos, é porque o processo os excluía. E isso é muito sério. Somos todos humanos. Somos todos homens e mulheres, meninos e meninas. Somos todos pessoas, né? E cada um com a sua especificidade, jamais especialidade. Somos todos especiais, cada um de um jeito. A rigor, o meu pensamento de escola vai muito, e ainda eu estudo muito sobre isso, porque seria o meu ideal, sabe? Quando a gente pensa no ideal de alguma coisa, o meu ideal era trabalhar por tutoria, grupos com tutores. Isso é muito complicado no lugar onde eu estou, isso não cabe no mercado onde eu estou, porque isso é uma prática cara. E aos poucos a gente vai conseguindo pelo menos construir algumas coisas que fazem parte desse ideal. Quanto à inclusão, é uma coisa extremamente difícil, porque na inclusão não cabe só o estudante, na inclusão cabe a escola, enquanto professor, enquanto espaço, tem que caber a família, porque não é fácil um diagnóstico em família, né? Porque nós todos temos padrões, parâmetros, nós vivemos de acordo com isso. O mundo nos faz viver de acordo com padrões, né? Isso é da humanidade. Nós vivemos pensando em como nos enquadrar, né? E em como o adolescente tem muito isso. Por que o adolescente anda em bando? Porque ele procura se enquadrar num padrão de comportamento. E é assim que é. Imagine para uma família um diagnóstico de autismo, de dislexia, dispraxia e outros tantos, e cada vez mais diagnósticos que têm uma série de características não tão claras, não tão definidas de um diagnóstico puro, né? Não é linear, cada vez menos. Né? A gente vê isso na escola, e em outras escolas, e em várias escolas, e as escolas se debatem para atender. A legislação impõe uma série de coisas que a escola não consegue cumprir enquanto empresa. As escolas sérias, eu falo, não conseguem cumprir porque não dão conta de todos os seus afazeres. O professor na academia apenas aquele que se dedica a esse estudo. De forma geral, o professor também não tem a formação necessária para entender o que é que ele pode fazer por aquele estudante, né? De que forma ele pode auxiliar. E a gente tem uma característica enquanto escola, enquanto educador, de procurar homogeneizar absolutamente tudo. E o aluno de inclusão, o estudante de inclusão, é exatamente o contrário disso. Ele é completamente heterogêneo de tudo que a gente tem e que seria o padrão. Então, é criar muito especificamente um planejamento para ele, um fazer para ele. A família precisa estar junto, compreendendo isso. É muito difícil que a família compreenda e aceite. Ela pode estar até no verbo,
compreendendo e aceitando, mas na prática, na maioria das vezes, não está. E é necessário que a escola tenha um olhar amoroso nesse processo, né? E consiga fazer, trazer essa família para essa realidade. Eles também precisam de ajuda da escola, né? E ao falar isso aqui, eu absolutamente me comprometo com o fato de saber o quanto é difícil. Isso tudo que eu estou falando. Então, cabe dizer que as escolas precisam estudar, a meu ver, individualmente, cada aluno que chega, perceber qual é a necessidade real dele, conversar e trocar com a família o que pode ser feito, porque tem todas as questões envolvidas, as financeiras, as de logística, e outras tantas. Eu vou pensando em cada caso que eu já encontrei e quantas coisas são diferentes e discrepam entre eles, né? Mas o que importa é que a escola perceba o quanto ela pode auxiliar nesse processo de inclusão, o quanto ela é responsável por isso. O educador precisa se preparar para isso, não ter vergonha de dizer eu não sei o que fazer, porque o principal a fazer é acolher e trabalhar, porque todos podem crescer. Os diagnósticos têm aumentado demais. Hoje nós temos, se há alguns anos atrás, eu me lembro, há 40 anos atrás na escola, nós tínhamos 3 casos, e 3 casos, um déficit visual, nós já tivemos na nossa escola algumas questões de paralisia cerebral, um autismo severo, mas hoje a gente tem, no universo de 600 alunos, algo em torno de 50, 60, e eu não estou colocando aí assim o TDAH leve, né? Então a escola, com esse aumento, cada vez mais eu penso que esse é o momento de transição do ser humano, né? Essa quantidade de diagnósticos só pode apontar para que o ser humano está mudando de fato. E essas são novas características que vão surgindo, novas adequações. Isso é um entendimento que eu tenho sobre isso. E aí cabe à escola ter um olhar amoroso, trazer a família para perto e estabelecer tecnicamente entre os educadores, com as suas coordenações e seu corpo técnico, profissional, como auxiliar no crescimento desses meninos e meninas, esses jovens que podem muito. Eles podem muito, a gente tem visto, eles podem muito em termos de profissionais, alguns deles, profissionalmente falando, eles podem crescer e galgar algo que eles queiram nesse sentido, mas eles podem muito enquanto ser humano. E eles podem ser felizes, e a escola pode ajudar nisso, a fazê-los viver bem nesse mundo que nós temos para viver, né? Viver bem, viver feliz, viver de forma plena na medida que ele possa. E então, quando eu falo de inclusão, eu não vou falar de diagnósticos específicos, esse não é o momento de falar de diagnósticos específicos. Eu não estou aqui para um curso disso. A gente está conversando sobre a situação da inclusão na escola do século XXI. Então as escolas precisam entender, não podem selecionar. Lógico que estrutura nenhuma suporta um enorme número de inclusos, com casos mais diferentes e mais graves. Graves no sentido de com mais características, né, severas. A escola não consegue lidar com isso porque é incompetente para lidar com isso. Incompetência na melhor das conceituações. A pessoa é incompetente quando ela não consegue. Eu não estou dizendo que a escola não quer lidar com isso. Algumas não querem, mas muitas querem e não têm ainda, não detêm o conhecimento de causa, porque também essa é uma seara muito recente. 16 anos de inclusão é muito pouco tempo para um ser humano diferente, né?
diferente de um padrão que está estabelecido há séculos. Então, eu penso que precisamos dar esse passo de entendimento de que precisamos, família, escola, caminhar de mãos dadas para fazer o máximo que puderem, confiando entre si. Essa relação precisa ser muito forte para que esse estudante consiga chegar onde ele quer chegar. Estabelecer nessa relação a necessidade absoluta de que esse estudante diga: o que eu quero para a minha vida é isso, com essa condição que eu tenho. E aí eu sigo com a minha escola, com a minha família, com as pessoas nas quais eu confio para crescer a ponto de me considerar feliz e pleno. E é por isso que eu sempre digo, né? Vamos escolhendo transformar, escolhendo compartilhar, escolhendo gerar possibilidade, que a gente vai conseguir fazer muita coisa juntos, né? Nesse mundo de educação. Então, o que é que eu peço? Que se gostam das coisas que a gente conversa aqui, inscreva-se no canal, dê um joinha, ative a notificação de publicação, porque aí a gente vai estar mais tempo junto. Um abraço a todos, um abraço fraternal, um abraço de quem gosta do que faz e de quem espera ter cada vez mais pessoas junto comigo.